Um pequeno desvio de atenção e aquele beijo em público mudou tudo. Agora ela está prestes a se casar com um milionário que ela mal conhece. Você vai se surpreender com o que acontece depois. Comenta aqui de onde você está assistindo. O sol da manhã iluminava a Avenida Paulista, enquanto Isabela Santos corria apressada entre a multidão de executivos e trabalhadores que iniciavam mais um dia na maior metrópole da América Latina. Os cabelos cacheados castanhos balançavam soltos, enquanto ela consultava o relógio pela terceira vez. Estava atrasada para encontrar seu amigo Rafael no café literário, onde discutiriam sua entrevista de estágio no maior jornal da cidade. Droga, 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 murmurava, desviando habilmente dos pedestres com a desenvoltura de quem cresceu navegando pelas ruas movimentadas de São Paulo. O prédio de vidro refletia o céu parcialmente nublado, típico de junho na capital paulista, e Isabela sentiu o vento frio em seu rosto. Deveria ter trazido um casaco mais pesado. O café estava lotado, como sempre às quartas-feiras. O aroma de grãos frescos preenchia o ambiente, enquanto baristas equilibravam xícaras fumegantes entre as mesas. Isabela correu os olhos pelo local até avistar de costas o que parecia ser Rafael. Mesma altura, mesmo estilo de roupa, mesmo corte de cabelo. Com um sorriso travesso, aproximou-se silenciosamente. "Adivinha quem é?" sussurrou, cobrindo os olhos do rapaz com as mãos, antes de dar-lhe um beijo estalado na bochecha. "Desculpa o atraso. O metrô estava um caos e..." Foi quando o homem se virou que Isabela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não era Rafael. Em vez dos olhos castanhos brincalhões de seu amigo, encontrou um olhar verde penetrante e confuso. "Desculpe, acho que a senhorita está me confundindo com outra pessoa", respondeu o estranho com voz grave e controlada, enquanto discretamente limpava a bochecha com um guardanapo. Isabela sentiu o rosto queimar instantaneamente. "Meu Deus, me desculpe. Eu pensei que meu amigo... Ele usa as mesmas roupas e... Nossa, que vergonha", balbuciou, sentindo cada sílaba pesar uma tonelada. O homem, que vestia um terno impecavelmente cortado, que certamente custava mais que 3 meses de aluguel do quarto que Isabela dividia com 2 colegas na Liberdade, observou-a com uma expressão que misturava irritação e divertimento contido. "Sem problemas", respondeu secamente, voltando sua atenção para o notebook aberto sobre a mesa, onde gráficos e planilhas complexas ocupavam a tela. Foi neste exato momento que Isabela notou o flash discreto de um celular. Uma mulher de meia-idade na mesa ao lado sorria, enquanto digitava freneticamente no aparelho. As palavras flagra e herdeiro Monteiro chegaram aos seus ouvidos. O homem também percebeu, e seu semblante mudou imediatamente. "Perfeito. Era só o que me faltava", murmurou fechando o computador com um movimento brusco. "Olha, eu realmente sinto muito. Se eu puder explicar à pessoa que foi um mal-entendido", ofereceu Isabela mortificada. "Acredite, isso só pioraria as coisas", respondeu ele, guardando seus pertences na pasta de couro, enquanto verificava o relógio de pulso com evidente irritação. "Gabriel Monteiro", apresentou-se formalmente, estendendo a mão com relutância. "E você é..." "Isabela Santos", respondeu automaticamente, apertando a mão oferecida. "Eu realmente não queria causar problemas." "É tarde demais para isso, senhorita Santos", replicou Gabriel, ajeitando a gravata azul marinho. "Se meu nome ou minha foto aparecerem em algum tabloide amanhã, saberei exatamente a quem procurar." Sem esperar resposta, Gabriel deixou uma nota de R$100 sobre a mesa, muito mais que o valor de seu café, e saiu do estabelecimento a passos largos. Isabela ficou paralisada, observando-o desaparecer entre a multidão. O nome Monteiro ecoava em sua memória. Onde já tinha ouvido aquele sobrenome antes? O celular de Isabela não parou de vibrar durante toda a manhã. Depois do desastroso encontro no café, ela havia conseguido finalmente encontrar Rafael, sentado 3 mesas adiante, completamente absorto em seu tablet, e contar o incidente. Seu amigo alternava entre gargalhadas e expressões de genuína preocupação. "Bela, você tem noção de quem é Gabriel Monteiro?", perguntou Rafael, os olhos arregalados enquanto deslizava o dedo pela tela do celular. "Estou falando da família Monteiro Empreendimentos. Eles são donos de metade dos arranha-céus deste bairro."
Isabela sentiu o estômago afundar. Não pode ser tão ruim assim. Foi só um beijo na bochecha. Um mal-entendido. Tentou minimizar, embora seu tom de voz traísse seu crescente nervosismo. Um mal-entendido com o homem mais cobiçado do mercado imobiliário de São Paulo, que nunca é visto em público com mulher alguma e que está prestes a abrir o capital da empresa na bolsa, respondeu Rafael, mostrando a tela do celular com uma foto de Gabriel em um evento de gala. E que, para completar, é praticamente um eremita quando se trata de vida social. Maravilha, gemeu Isabela, enterrando o rosto nas mãos. Era tudo o que eu precisava antes da minha entrevista de estágio. Seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de sua colega de quarto, Júlia. Isabela, você está bombando no Instagram. Tem uma foto sua beijando o Gabriel Monteiro. Desde quando vocês estão juntos? Por que não me contou? Junto com a mensagem, havia um screenshot de uma conta de fofocas com mais de 1 milhão de seguidores. A foto mostrava exatamente o momento do beijo equivocado, com uma legenda sensacionalista. Exclusivo. Herdeiro dos Monteiro finalmente encontra o amor. Quem é a misteriosa morena que roubou um beijo do empresário mais reservado de SP? Não, 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 repetia Isabela, sentindo o pânico se instalar. Isso vai arruinar minhas chances no estágio. Quem vai querer contratar uma estagiária envolvida em escândalos? Ou pode ser exatamente o que vai te colocar no radar deles, ponderou Rafael, sempre prático. Se você conseguir um depoimento exclusivo do próprio Gabriel negando o romance, seria um furo de reportagem e tanto. Isabela lançou um olhar fulminante para o amigo. Você está sugerindo que eu procure o homem que acabou de me ameaçar e peça uma entrevista? Ficou maluco? Antes que Rafael pudesse responder, o celular de Isabela tocou. Número desconhecido. Alô? Atendeu hesitante. Senhorita Santos. A voz feminina do outro lado soava formal e direta. Aqui é Cristina Vasconcelos, secretária executiva do senhor Gabriel Monteiro. Ele solicita sua presença no escritório da Monteiro Empreendimentos hoje às 14 horas. É de extrema importância. Isabela engoliu em seco. Eu tenho uma entrevista de estágio hoje às 15 horas que não posso perder. Senhorita Santos, creio que não esteja compreendendo a gravidade da situação. O senhor Monteiro raramente faz este tipo de convite. Sugiro fortemente que compareça. Quanto à sua entrevista, posso garantir que será remarcada sem prejuízos à sua candidatura. A forma como a mulher falou, com absoluta certeza de que poderia interferir em um processo seletivo de um dos maiores jornais do país, fez Isabela perceber o alcance do poder da família Monteiro. Tudo bem, concordou finalmente. Estarei lá às 14 horas. Após desligar, Rafael a olhava com uma expressão que misturava preocupação e excitação. O que foi isso? Aparentemente tenho uma reunião com o príncipe encantado às 14 horas, respondeu Isabela, tentando soar irônica para disfarçar o nervosismo. Na sede da Monteiro Empreendimentos. E a entrevista no jornal? Segundo a secretária dele, será remarcada sem prejuízos, respondeu, fazendo aspas com os dedos. Como se ele pudesse controlar até isso. Bela, essa gente pode mesmo. Os Monteiros são praticamente uma instituição em São Paulo. Dizem que o pai do Gabriel, Antônio Monteiro, tem o governador na descagem rápida do celular. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que um homem com tanto poder poderia querer com ela? Certamente não era apenas para receber um pedido de desculpas por um beijo acidental. Às 13h45, Isabela chegou ao imponente edifício da Monteiro Empreendimentos, no coração do centro financeiro de São Paulo. O saguão de mármore e vidro refletia a luz da tarde enquanto executivos circulavam apressados. Sentindo-se completamente deslocada com seu jeans, camiseta branca e blazer simples, a roupa mais formal que conseguiu improvisar, apresentou-se na recepção. Isabela Santos, tenho uma reunião com o senhor Monteiro às 14 horas, anunciou, tentando soar mais confiante do que realmente estava. A recepcionista pareceu instantaneamente reconhecê-la, lançando um olhar curioso enquanto digitava algo no computador. Claro, senhorita Santos. A senhora Vasconcelos já foi avisada de sua chegada. Por favor, dirija-se ao 36º andar. No elevador exclusivo para a diretoria, Isabela tentava acalmar sua respiração. É só um mal-entendido para esclarecer, repetia para si mesma. Nada mais que isso.
As portas se abriram diretamente para uma antessala elegante, onde uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados em um coque e vestindo um terno feminino impecável, a aguardava. Senhorita Santos, sou Cristina Vasconcelos. Siga-me, por favor, disse sem preâmbulos, conduzindo-a por um corredor até uma porta dupla de madeira escura. Ao entrarem, Isabela deparou-se não apenas com Gabriel, mas também com um homem mais velho, de cabelos grisalhos nas têmporas e o mesmo olhar penetrante que vira no café. Senhorita Santos, Gabriel se levantou mais formal do que nunca. Este é meu pai, Antônio Monteiro, presidente da Monteiro Empreendimentos. O homem mais velho a examinou de cima a baixo, sem disfarçar seu julgamento. Então, esta é a jovem que está fazendo nossa empresa ser manchete dos tabloides em plena semana de preparação para o IPO. Isabela sentiu o sangue gelar. Estava diante do patriarca de uma das famílias mais poderosas do Brasil, e ele não parecia nada contente. O silêncio na sala de reuniões era quase palpável. Isabela olhava alternadamente para Gabriel, que mantinha uma expressão neutra, e para Antônio Monteiro, cujo desagrado era evidente em cada linha de seu rosto austero. Senhorita Santos, começou finalmente o patriarca da família Monteiro. A senhorita tem noção do que causou com sua impulsividade? Ele deslizou um tablet pela mesa de reuniões. Na tela, várias manchetes sensacionalistas exibiam versões da mesma foto, Isabela beijando Gabriel. Herdeiro dos Monteiro finalmente se apaixona? O romance secreto de Gabriel Monteiro? Quem é a misteriosa morena que conquistou o coração do empresário mais cobiçado de São Paulo? Senhor Monteiro, foi um mal-entendido. Isabela tentou explicar, sentindo a garganta seca. Eu confundi seu filho com meu amigo e... Não me interessa como aconteceu, interrompeu Antônio, levantando-se para caminhar até a janela panorâmica que oferecia uma vista privilegiada da cidade. O que me interessa são as consequências. Estamos há 2 semanas de abrir o capital da empresa na bolsa. Sabe o que isso significa? Isabela, que cursava jornalismo com ênfase em economia, sabia exatamente o que significava, mas permaneceu em silêncio. Significa que os olhos de todos os investidores estão sobre nós, continuou ele. Sobre nossa empresa, sobre nossa família, sobre nossos valores. A Monteiro Empreendimentos construiu uma reputação ao longo de 3 gerações, baseada em discrição e tradição. E agora, meu filho, que sempre manteve sua vida pessoal longe dos holofotes, está nas capas dos tabloides beijando uma completa desconhecida. Pai, Gabriel finalmente interveio. A senhorita Santos já explicou que foi um engano. Podemos simplesmente emitir uma nota esclarecendo e parecer que estamos nos justificando. Alimentar ainda mais a especulação? Antônio descartou a ideia com um gesto brusco. Você sabe muito bem que rumores sobre instabilidade pessoal podem afetar a confiança dos investidores. Precisamos controlar essa narrativa. Voltando-se para Isabela, Antônio assumiu um tom calculadamente frio. Senhorita Santos, fiz uma pesquisa sobre você. Aluna bolsista de jornalismo na USP, nascida em Ribeirão Preto, filha de professores, mantém um blog sobre economia para iniciantes com números surpreendentemente bons. Ambiciosa, inteligente, aparentemente sem escândalos no passado. Isabela sentiu um arrepio ao perceber quanto ele descobrira sobre ela em tão pouco tempo. O que proponho é simples, continuou Antônio, retornando à sua cadeira. Vocês vão confirmar o relacionamento. O quê? Exclamaram Isabela e Gabriel em uníssono. Vocês vão anunciar que estão namorando há alguns meses, mas mantiveram o relacionamento em segredo. A foto capturou um raro momento público de afeto, uma história romântica para alimentar a imprensa, mas que mostra estabilidade, compromisso. Isso é absurdo, protestou Gabriel levantando-se. Não vou mentir sobre minha vida pessoal para agradar investidores. Não é para agradar investidores, é para salvar o legado da nossa família, rebateu Antônio. E além disso, virou-se para Isabela. Seria uma oportunidade única para a senhorita. Isabela engoliu em seco. Que tipo de oportunidade? Além de uma compensação financeira adequada, garantiria não apenas seu estágio no jornal que deseja, mas também contatos que poderiam impulsionar sua carreira jornalística como nenhuma outra coisa. Está me oferecendo dinheiro para fingir ser namorada do seu filho?
Perguntou Isabela, indignada. Isso é um acordo de benefício mútuo, completou Antônio. Pense bem, senhorita Santos. De um lado, uma simples mentira temporária, do outro, seu futuro garantido. Gabriel, visivelmente irritado, interveio. Isso é ridículo. Não vamos manipular a imprensa com uma farsa. Vou emitir um comunicado desmentindo qualquer relacionamento e... Um namoro que termina após 2 semanas teria o mesmo efeito negativo, argumentou Antônio. Precisamos de estabilidade por pelo menos 3 meses, até que o IPO esteja concluído e as ações estabilizadas. Depois, podem terminar discretamente o relacionamento. E se eu me recusar? Desafiou Isabela. O semblante de Antônio endureceu. Digamos que sua carreira no jornalismo em São Paulo seria desafiadora. A ameaça velada pairou no ar como uma nuvem tóxica. Isabela sentiu um misto de raiva e medo. Estava sendo praticamente chantageada pelo homem que controlava metade dos meios de comunicação da cidade. Deixe-me ser claro, continuou Antônio, ajustando os punhos da camisa. Não há escolha, realmente. A foto já está aí. A especulação já começou. Agora é questão de controlar os danos. Gabriel encarava o pai com uma mistura de respeito e ressentimento, como quem conhecia bem esses jogos de poder, mas ainda assim se indignava com eles. Isabela respirou fundo, tentando ganhar tempo para pensar. Uma farsa de 3 meses significaria mentir para sua família, amigos, professores, mas recusar poderia significar o fim de seu sonho profissional, antes mesmo de começar. E se... começou o hesitante. Se eu aceitar, quais seriam exatamente os termos desse acordo? Acredito que estamos começando a nos entender, comentou Antônio Monteiro, com um sorriso calculado que não alcançava seus olhos. Ele abriu uma pasta e deslizou um documento sobre a mesa polida. Aqui estão os termos preliminares. Nossa equipe jurídica formalizará tudo ainda hoje. Isabela pegou o papel com dedos trêmulos. O documento detalhava um acordo de namoro fictício, com duração mínima de 3 meses. Uma compensação financeira mensal que fez seus olhos se arregalarem. Era mais que o triplo do que ela ganharia como estagiária. E uma cláusula de confidencialidade perpétua. Isso parece um contrato de casamento arranjado, não um namoro, observou ela, tentando manter a voz firme. Considere um acordo de relações públicas, respondeu Antônio. Vocês participarão de alguns eventos sociais juntos, serão vistos ocasionalmente em restaurantes, talvez uma foto ou outra nas redes sociais. Nada excessivamente público, apenas o suficiente para sustentar a narrativa. Gabriel, que permanecera calado durante a exposição dos termos, finalmente manifestou-se. Pai, isso é extremo até mesmo para seus padrões. Estamos praticamente forçando uma estranha a entrar em nossas vidas por causa de uma foto estúpida. Uma foto que pode custar milhões à empresa se os investidores perceberem instabilidade no momento errado, respondeu Antônio secamente. Virando-se para Isabela, suavizou o tom. Pense, senhorita Santos, 3 meses fingindo estar apaixonada por meu filho. O que, convenhamos, não deve ser um sacrifício tão grande, considerando que metade das jovens de São Paulo pagariam por essa oportunidade. E, em troca, você garante seu futuro. Isabela sentiu o rosto queimar, parte de vergonha, parte de indignação. Não sou como metade das jovens de São Paulo, senhor Monteiro. Tenho princípios e ambições, completou ele. Sei reconhecer determinação quando vejo. Você não chegou até a USP vindo do interior sem ter um propósito claro. O comentário atingiu Isabela em cheio. Era verdade. Desde que saíra de Ribeirão Preto, determinada a se tornar jornalista econômica, enfrentara inúmeros obstáculos. Dividir apartamento minúsculo com 2 colegas, dar aulas particulares para complementar a bolsa de estudos, dormir apenas 4 horas por noite para manter o blog atualizado, tudo em busca de uma oportunidade que agora estava sendo oferecida, ainda que em circunstâncias questionáveis. Eu precisaria pensar, murmurou ela, encarando o documento. Naturalmente, concordou Antônio, mas não por muito tempo. A primeira declaração oficial precisará ser feita ainda hoje, antes que as especulações se multipliquem. Gabriel levantou-se abruptamente. Poderia falar com a senhorita Santos em particular, pai? Antônio pareceu avaliar o pedido por alguns instantes antes de assentir.
5 minutos, concedeu, saindo da sala junto com Cristina. Assim que a porta se fechou, Gabriel soltou um suspiro exasperado. Sinto muito por isso, disse, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Meu pai pode ser intenso quando se trata dos negócios da família. Intenso é um eufemismo, respondeu Isabela. Ele praticamente me ameaçou. Não leve para o lado pessoal. Ele trata tudo como uma transação comercial. Gabriel sentou-se na cadeira ao lado dela. Olha, se você decidir recusar, eu entenderei perfeitamente. Posso tentar convencê-lo a abandonar essa ideia absurda. Isabela estudou o rosto do homem à sua frente. De perto, Gabriel parecia menos intimidador que no café. Havia algo em seus olhos, uma mistura de determinação e cansaço, que sugeria alguém constantemente lutando para atender expectativas elevadas. Por que você está aceitando isso? Perguntou. Parece tão controlador. Gabriel sorriu sem humor. Bem-vinda ao mundo dos Monteiro. Cresci aprendendo que o nome da família vem antes de qualquer coisa. E por mais que me irrite admitir, meu pai não está completamente errado sobre o impacto que esse tipo de publicidade pode ter nos negócios. Então você concorda com ele? Não concordo com os métodos, mas entendo a lógica. Gabriel parecia genuinamente conflitado. O IPO representa o trabalho de 3 gerações. Não é apenas dinheiro, é o legado da família. Isabela ponderou por alguns instantes. E se eu aceitar, como seria? Teríamos que fingir o tempo todo? Na verdade, provavelmente nos veríamos muito pouco, explicou Gabriel. Alguns eventos, talvez jantares ocasionais em lugares estratégicos, onde possamos ser casualmente fotografados. Você continuaria sua vida normal, apenas com uma mentira superficial. E seu pai realmente tem influência para garantir o estágio que quero? Gabriel riu baixo. Meu pai poderia garantir que você dirigisse o jornal se quisesse. A família Monteiro tem conexões em praticamente todos os setores de São Paulo. O comentário não era uma exageração e ambos sabiam disso. A influência de famílias tradicionais como os Monteiro transcendia o poder econômico, alcançando a política, mídia e cultura. Não estou confortável em conseguir um estágio dessa forma, confessou Isabela. Sempre acreditei em mérito. É admirável, reconheceu Gabriel. Mas pense nisso como uma oportunidade que você conquistou, ainda que de forma não convencional. O que fará depois que estiver lá dentro dependerá exclusivamente do seu talento. Antes que pudessem continuar, a porta se abriu e Antônio retornou. E então? Perguntou diretamente. Isabela encarou o documento mais uma vez. Depois olhou para Gabriel, que mantinha uma expressão neutra, claramente deixando a decisão completamente em suas mãos. Tenho algumas condições, anunciou finalmente, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Antônio ergueu uma sobrancelha intrigado. Estou ouvindo. Primeiro, quero garantias por escrito sobre o estágio, conquistado pelo meu mérito, com avaliação justa do meu trabalho. Segundo, nenhuma exposição excessiva que possa prejudicar meus estudos. Terceiro, quero poder encerrar o acordo se houver qualquer tentativa de ultrapassar os limites estabelecidos. Um sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios de Gabriel, como se estivesse impressionado com a coragem de Isabela. Interessante, comentou Antônio, observando-a com nova perspectiva. Parece que escolheu a garota certa para beijar, filho. Foi ela quem me beijou, pai, corrigiu Gabriel com um leve toque de humor na voz. E aparentemente agora terá que se casar com ela. A observação de Antônio, embora feita em tom de brincadeira, carregava um peso que não passou despercebido. Casamento é um exagero, não acha? Rebateu Isabela rapidamente. Por enquanto, senhorita Santos, respondeu Antônio enigmaticamente. Por enquanto. Continuarei com os próximos capítulos da história. Exatamente 24 horas após o beijo acidental, Isabela encontrava-se no saguão do luxuoso restaurante Fasano, um dos mais exclusivos de São Paulo. Vestia um elegante vestido preto emprestado por Júlia. É Chanel Vintage, por favor não derrame nada nele. E sentia-se completamente deslocada entre os frequentadores habituais do local, todos exibindo roupas e joias que provavelmente custavam mais que um semestre inteiro de sua faculdade. Respire fundo e mantenha a postura, murmurou para si mesma, ajustando nervosamente a pequena bolsa clutch, também emprestada.
O jantar daquela noite seria a primeira aparição pública oficial do casal, cuidadosamente orquestrada pela assessoria de imprensa dos Monteiro. Um paparazzi convidado estaria estrategicamente posicionado para capturar o momento romântico, e Isabela havia passado a tarde inteira sendo instruída por Cristina sobre como se comportar. Não fale sobre política, religião ou qualquer tema polêmico, havia alertado a secretária. Sorria com moderação, pareça apaixonada, não histérica, e, acima de tudo, não mencione o acordo sob nenhuma circunstância. Posso sentar-me? A voz grave de Gabriel interrompeu seus pensamentos. Ele estava impecável em um terno azul marinho, e Isabela não pôde deixar de notar como o corte perfeito valorizava sua postura e o porte atlético que ela não havia percebido no café. Claro, é o seu show, respondeu, tentando disfarçar o nervosismo. Nosso show, corrigiu Gabriel, puxando a cadeira para ela como um perfeito cavalheiro. Inclinando-se ligeiramente, sussurrou. Não se preocupe, vai passar rápido. O maître aproximou-se com deferência, claramente reconhecendo Gabriel. Senhor Monteiro, é um prazer tê-lo conosco novamente. A mesa de sempre está preparada. Obrigado, Paulo. Vamos seguir suas recomendações para esta noite. O homem assentiu, obviamente satisfeito. Já reservei uma garrafa do Brunello de Montalcino 2017 que o senhor aprecia. Enquanto seguiam para a mesa, Isabela percebeu vários olhares curiosos em sua direção. Todo mundo está olhando, sussurrou desconfortável. Porque estou com a mulher mais bonita do restaurante, respondeu Gabriel automaticamente. Isabela não conteve uma risada baixa. Essa frase faz parte do roteiro ou foi improviso? Um sorriso genuíno surgiu no rosto de Gabriel pela primeira vez. Desculpe, acho que o papel de namorado apaixonado está afetando meu cérebro. Sentaram-se em uma mesa discretamente iluminada, com vista para os jardins internos do restaurante. Um garçom materializou-se imediatamente, servindo água com limão siciliano e apresentando o elegante menu. O que você recomenda? Perguntou Isabela, analisando os pratos com nomes sofisticados em italiano. Nunca estive aqui antes. O risoto de açafrão com lagostins é excepcional, sugeriu Gabriel. Mas se preferir carne, o filé com redução de vinho Barolo também é notável. Isabela olhou discretamente os preços e engoliu em seco. Um único prato custava quase metade de seu aluguel mensal. Percebendo seu desconforto, Gabriel completou. Peça o que quiser. Como disse meu pai, agora somos um casal loucamente apaixonado comemorando nosso romance não tão secreto. Quem diria que minha primeira experiência com a alta sociedade paulistana seria como protagonista de uma farsa, comentou Isabela, tomando um gole d'água. Bem-vinda ao meu mundo, respondeu Gabriel com uma ponta de amargura, onde quase tudo é uma elaborada encenação para manter as aparências. Havia algo na forma como ele disse aquilo, uma honestidade crua em meio à farsa que estavam encenando, que deixou Isabela intrigada. Por trás da fachada de herdeiro impassível, parecia existir alguém profundamente desconfortável com seu próprio papel. O sommelier aproximou-se para servir o vinho tinto, executando o ritual com precisão ensaiada. Após a aprovação de Gabriel, serviu uma pequena quantidade em ambas as taças. A nossa improvisada parceria, brindou Gabriel, erguendo a taça. Há relacionamentos baseados em contratos juridicamente vinculantes, respondeu Isabela com ironia, tocando levemente sua taça na dele. O jantar transcorreu de maneira surpreendentemente agradável. Embora começasse tenso e formal, aos poucos a conversa fluiu para temas como livros, filmes e experiências universitárias. Gabriel tinha um conhecimento impressionante de literatura clássica, e Isabela descobriu-se genuinamente interessada em suas análises sobre economia global. Então, o que você realmente faz na empresa da família? Perguntou ela, enquanto saboreava um risoto que, admitidamente, era o melhor que já provara na vida. Oficialmente, sou o diretor financeiro, respondeu Gabriel. Na prática, meu pai ainda controla tudo. Eu apenas assino papéis e compareço a reuniões onde ele não pode estar. Isso não parece muito satisfatório. Não é, concordou ele. Mas tenho alguns projetos paralelos que mantenho longe dos olhos do meu pai. Como o quê? Gabriel hesitou por um momento, como se avaliasse se poderia confiar nela. Invisto em startups focadas em habitação social, revelou finalmente,
empresas que desenvolvem tecnologias para a construção de baixo custo sem sacrificar qualidade. Isso é surpreendente, admitiu Isabela, considerando que a Monteiro Empreendimentos é conhecida por construir apenas empreendimentos de luxo. Exatamente por isso mantenho separado. Meu pai acredita que não há dinheiro suficiente em projetos sociais. E você discorda? Acredito que existe um modelo de negócio que pode ser simultaneamente lucrativo e socialmente responsável, respondeu ele com convicção. O problema do déficit habitacional no Brasil não será resolvido apenas por iniciativas governamentais. O setor privado precisa encontrar soluções escaláveis. Isabela observou-o com crescente curiosidade. Este não era o herdeiro arrogante que esperava encontrar. Havia uma genuína preocupação social em suas palavras que contrastava fortemente com a imagem pública da família Monteiro. O momento foi interrompido por um flash discreto. O paparazzi contratado capturava a imagem do aparente casal, inclinado sobre a mesa em uma conversa que, para qualquer observador externo, parecia íntima e envolvente. Acho que conseguimos nossa foto para os tabloides, comentou Gabriel, recostando-se na cadeira. Deveria me inclinar para um beijo dramático? Brincou Isabela. Melhor não exagerar. Queremos parecer um casal discreto, não estrelas de reality show. Enquanto o garçom retirava os pratos e oferecia o cardápio de sobremesas, Isabela percebeu um grupo de jovens se aproximando da mesa. 3 mulheres impecavelmente vestidas e nitidamente pertencentes ao mesmo círculo social de Gabriel. Gabriel, que surpresa encontrá-lo aqui! Exclamou a mais alta delas, uma loira com joias ostensivas. Seu tom falsamente casual deixava claro que o encontro não era nenhuma coincidência. Verônica, cumprimentou Gabriel, levantando-se por educação, mas sem entusiasmo. Amanda, Catarina. As 3 mulheres avaliaram Isabela com sorrisos educados que não alcançavam seus olhos. Não vai nos apresentar sua amiga? Perguntou Verônica, enfatizando a última palavra. Esta é Isabela Santos, minha namorada, respondeu Gabriel com surpreendente naturalidade, colocando a mão sobre a de Isabela na mesa. Isabela, estas são Verônica Campos, Amanda Bueno e Catarina Mendonça. Namorada, que maravilha! A surpresa no rosto de Verônica era quase cômica. Não sabíamos que você estava namorando, não é mesmo, meninas? Uma agradável surpresa, concordou Catarina, embora seu tom sugerisse o contrário. Há quanto tempo estão juntos? Indagou Amanda diretamente. Alguns meses, respondeu Isabela, antes que Gabriel pudesse falar. Preferimos manter discrição. Compreensível, comentou Verônica. Especialmente considerando como a imprensa persegue a família Monteiro. E em que você trabalha, Isabela? Sou estudante de jornalismo na USP, respondeu ela, mantendo o sorriso educado, apesar da clara intenção da pergunta de destacar a diferença social entre eles. Jornalismo? Fascinante. O tom de Verônica sugeria exatamente o oposto. E como vocês se conheceram? Alguma entrevista exclusiva? A insinuação maldosa era evidente. Na verdade, interveio Gabriel apertando suavemente a mão de Isabela. Nos conhecemos em uma palestra sobre habitação social que Isabela estava cobrindo para o jornal da faculdade. Conversamos sobre mercado imobiliário inclusivo e... bem, o resto é história. A facilidade com que Gabriel improvisou a mentira surpreendeu Isabela. Mais surpreendente ainda foi como a história se alinhava perfeitamente com o que ele havia revelado sobre seus interesses pessoais minutos antes. Que... diferente, comentou Verônica, claramente desapontada com a resposta. Bem, não queremos interromper seu jantar romântico. Espero que possamos nos encontrar no jantar beneficente da próxima semana, Gabriel. Estaremos lá, confirmou ele. Isabela já confirmou presença. Quando as 3 finalmente se afastaram, Isabela soltou o ar que nem percebera estar segurando. Quem são elas exatamente? Filhas de sócios do meu pai. Verônica, especificamente, é alguém que meu pai consideraria um bom partido. Ah, entendi. Então acabei de arruinar planos de casamento arranjado? Gabriel riu baixo. Digamos que você acaba de se tornar a pessoa menos popular em certos círculos da sociedade paulistana. Adicione isso à lista de consequências inesperadas de beijar estranhos em cafés, brincou Isabela, surpreendendo-se com a própria leveza após um momento tão tenso.
Enquanto saboreavam a sobremesa, um tiramisu tradicionalmente preparado à mesa, Isabela não pôde deixar de refletir sobre a estranheza da situação. Há 2 dias, era apenas uma estudante anônima lutando por um estágio. Agora, estava envolvida em uma farsa elaborada com um dos solteiros mais cobiçados da cidade. "No que está pensando?", perguntou Gabriel, observando sua expressão pensativa. "Em como a vida dá voltas inexplicáveis", respondeu honestamente. "E em como vou explicar tudo isso para minha família em Ribeirão Preto?". A menção à família pareceu despertar algo em Gabriel. "Eles vão descobrir sobre nós. Certamente. Minha mãe acompanha todas as notícias sobre mim e minha irmã mais nova praticamente vive nas redes sociais. Provavelmente já devem estar me ligando freneticamente, mas deixei o celular desligado durante o jantar. E o que vai dizer a eles?". Isabela suspirou. "Ainda não sei. Nunca menti para minha família antes. Não sobre algo importante". Gabriel assentiu compreensivamente. "Se ajudar, pode dizer que sou um cara legal, mas complicado. Tecnicamente, não seria mentira". Nas 2 semanas seguintes, Isabela experimentou o que parecia ser uma vida dupla. De segunda a sexta, durante o dia, era a mesma estudante de sempre, frequentando aulas, trabalhando em seu blog, ajudando colegas com revisões de textos. A única diferença significativa era o novo estágio no jornal Folha Econômica, que iniciara com uma rapidez incomum após uma entrevista, que mais pareceu uma formalidade. As noites e fins de semana, no entanto, transformavam-se em uma sequência de eventos sociais cuidadosamente selecionados, onde ela e Gabriel mantinham a elaborada farsa de casal apaixonado. Um coquetel de lançamento imobiliário, um jantar beneficente em prol do Hospital Sírio-Libanês, a abertura de uma exposição na Pinacoteca, cada evento estrategicamente escolhido para serem vistos pelos círculos certos, fotografados pelas revistas certas. Para sua surpresa, Gabriel revelou-se um namorado atencioso e discreto. Sempre buscava-a em casa com antecedência, explicava detalhadamente quem era cada pessoa importante no evento e jamais a deixava sozinha em situações desconfortáveis. Durante as conversas públicas, valorizava suas opiniões e frequentemente destacava sua inteligência, criando uma narrativa onde o relacionamento deles parecia baseado em genuína admiração mútua. Em uma manhã de quinta-feira, Isabela estava na redação do jornal, trabalhando em uma matéria sobre pequenos investidores, quando seu celular vibrou. Uma notificação do Instagram. Ela havia sido marcada em uma foto por Revista Soci SP. A imagem mostrava ela e Gabriel no jantar beneficente da noite anterior, ela rindo de algo que ele dizia, enquanto ele a olhava com o que qualquer observador interpretaria como adoração. A legenda dizia: "O amor está no ar". O empresário Gabriel Monteiro, um dos nomes mais promissores do mercado imobiliário paulistano, e a jornalista Isabela Santos continuam encantando a alta sociedade com seu romance discreto, mas apaixonado. Fontes próximas ao casal revelam que o relacionamento, mantido em segredo por meses, ficou sério rapidamente. Será que escutaremos sinos de casamento em breve? Uau! Você realmente está namorando o Gabriel Monteiro? Aquele Gabriel Monteiro? A voz de Denise, outra estagiária, surpreendeu Isabela. "Por que não contou pra gente?". Antes que pudesse responder, outros colegas da redação aproximaram-se, todos curiosos sobre o relacionamento que agora era assunto nas revistas sociais. "Estamos nos conhecendo melhor", respondeu evasivamente, sentindo-se desconfortável com a mentira, especialmente no ambiente profissional que tanto valorizava. "Quer dizer que não é sério?", perguntou um dos repórteres, claramente buscando uma informação exclusiva. "Eu não diria isso apenas..." Isabela foi salva pelo toque de seu celular. Era Cristina Vasconcelos. "Preciso atender, com licença." Afastando-se para um canto mais tranquilo, atendeu a chamada. "Alô? Senhorita Santos, preciso informá-la sobre uma mudança de planos." A voz da secretária soava mais tensa que o habitual. "O senhor Gabriel solicita sua presença esta noite no jantar familiar na residência dos Monteiro." Isabela sentiu um frio na barriga. Jantar familiar? Isso não estava no cronograma. Circunstâncias imprevistas. A avó do senhor Gabriel, Dona Cecília Monteiro,
Retornou inesperadamente de sua viagem à Europa após ver as notícias sobre o relacionamento. Ela insiste em conhecê-la. A avó dele, Isabela, não conseguiu esconder o pânico na voz. Uma coisa era fingir para estranhos e fotógrafos, outra completamente diferente era enganar a matriarca da família. Dona Cecília é uma força da natureza, explicou Cristina com cautela. É extremamente importante para o Sr. Antônio que ela aprove o relacionamento. Enviarei um carro para buscá-la às 19h30. Vista algo formal, mas não excessivamente elaborado. E Cristina hesitou brevemente. Seria prudente estudar um pouco sobre a história da família Monteiro antes do jantar. Assim que desligou, Isabela enviou uma mensagem urgente para Gabriel. Sua avó? Sério? Ninguém mencionou enganar parentes idosos quando assinei o contrato. A resposta veio quase instantaneamente. Também acabei de saber. Sinto muito. Podemos nos encontrar para alinhar a história? Café da Livraria Martins, 17 horas? Às 17h10, Isabela encontrava-se nervosamente mexendo em sua xícara de cappuccino quando Gabriel chegou, parecendo tão desconfortável quanto ela. Desculpe pelo atraso. Reunião com investidores, explicou sentando-se à sua frente. E desculpe por este jantar. Acredite, tentei evitar, mas quando minha avó decide algo, quão ruim pode ser? Perguntou Isabela, tentando soar mais calma do que se sentia. Gabriel soltou uma risada curta. Minha avó é a verdadeira chefe da família Monteiro. Meu pai pode parecer intimidador, mas ele é praticamente um cordeirinho perto dela. Maravilha, gemeu Isabela. Então temos que convencer a matriarca suprema que estamos loucamente apaixonados. Na verdade, Gabriel inclinou-se baixando a voz. Com minha avó, temos que jogar diferente. Ela tem um sexto sentido para mentiras e detesta a falsidade mais que qualquer coisa. Então o que sugere? Contar a verdade? Que estamos fingindo por causa do IPO? Não, obviamente, respondeu Gabriel. Mas em vez de interpretar um casal meloso, acho melhor sermos nós mesmos. Dois estranhos que estão se conhecendo melhor, com suas diferenças e incertezas. Isabela o observou com curiosidade. Isso é surpreendentemente honesto dentro da nossa desonestidade. Minha avó valoriza a autenticidade. Se tentarmos parecer o casal perfeito, ela perceberá a farsa imediatamente. Então, basicamente, devo ser eu mesma, apenas omitindo o pequeno detalhe de que nosso relacionamento é contratual. Exatamente, confirmou Gabriel. E há outra coisa que você deveria saber sobre minha avó. Gabriel então contou a história de Cecília Monteiro, uma mulher que nos anos 60 contrariou todas as expectativas da sociedade ao assumir os negócios da família após a morte precoce do marido. Enfrentando preconceito e resistência, não apenas manteve a empresa funcionando, mas a expandiu significativamente, estabelecendo as bases para o império que se tornaria posteriormente. Uma pioneira em um tempo onde mulheres eram raramente vistas em posições de poder empresarial. Ela tem um fraco por mulheres independentes e determinadas, concluiu Gabriel. Por isso, provavelmente ficou intrigada quando soube sobre você. Sobre mim? Isabela parecia confusa. O que ela poderia saber sobre mim? Aparentemente, minha avó leu seu blog sobre economia, revelou Gabriel. Cristina me disse que ela ficou impressionada com sua análise sobre microcrédito em comunidades periféricas. Isabela não conseguiu esconder o choque. A matriarca dos Monteiro lê meu blog de economia para iniciantes? Minha avó tem 83 anos e um iPad mais atualizado que o meu, sorriu Gabriel. Ela acompanha tudo sobre finanças e mercado imobiliário. Que, ao que parece, aproveitou suas semanas na Europa para pesquisar exaustivamente sobre a nova namorada do neto. A ideia de que Cecília Monteiro havia lido seu trabalho deixou Isabela simultaneamente lisonjeada e aterrorizada. Seu blog era um projeto pessoal onde expressava opiniões frequentemente críticas ao modelo tradicional de especulação imobiliária, exatamente o modelo que fizera a fortuna dos Monteiro. Estou perdida, concluiu Isabela, cobrindo o rosto com as mãos. Pelo contrário, respondeu Gabriel, surpreendendo-a. Acho que você pode ser exatamente o tipo de pessoa que minha avó respeita. Só seja você mesma. Às 20h15, o motorista dos Monteiro estacionava o elegante sedã preto frente à mansão da família no Jardim Europa.
um dos bairros mais exclusivos de São Paulo. A residência, uma impressionante construção em estilo neoclássico com jardins meticulosamente cuidados, parecia saída de um filme de época. "Lembre-se", sussurrou Gabriel enquanto caminhavam até a entrada. "Seja autêntica, mas discreta, e não se intimide se minha avó parecer dura. É como ela testa as pessoas." Um mordomo de meia-idade abriu a porta antes mesmo que tocassem a campainha. "Senhor Gabriel, senhorita Santos, sejam bem-vindos. A família os aguarda na sala de estar." Isabela apertou nervosamente a pequena bolsa que carregava enquanto seguiam pelo hall de entrada, decorado com obras de arte que certamente pertenciam a algum museu. O vestido azul marinho que escolhera, o mais elegante que possuía, comprado em promoção para sua formatura do ensino médio, repentinamente parecia inadequado e simples demais. Na ampla sala de estar, 3 pessoas aguardavam. Antônio Monteiro, em seu habitual terno impecável, conversava em voz baixa com uma mulher de aparência severa que Isabela não conhecia, provavelmente sua esposa. E sentada em uma poltrona próxima à lareira, observando-os atentamente, estava quem só poderia ser Cecília Monteiro. Apesar da idade avançada, a matriarca da família mantinha uma postura perfeitamente ereta. Os cabelos brancos estavam elegantemente arrumados em um coque baixo e usava um conjunto de saia e blazer em tom de vinho que exalava sofisticação atemporal. Mas o que mais impressionou Isabela foram seus olhos, agudos, inteligentes e absurdamente semelhantes aos de Gabriel. "Então esta é a jovem que conquistou meu neto", declarou Cecília, sua voz surpreendentemente forte e clara. "Aproxime-se, querida. Meus olhos já não são o que eram, mesmo com 3 cirurgias de catarata." Isabela adiantou-se, estendendo a mão educadamente. "É um prazer conhecê-la, senhora Monteiro." Para sua surpresa, Cecília ignorou sua mão estendida e a puxou para um abraço firme. "Nada de formalidades. Se você está com meu Gabriel, já é praticamente da família." O comentário fez Isabela enrubescer, especialmente ao notar o olhar significativo que Antônio trocou com a esposa. "Esta é minha mãe, Helena", apresentou Gabriel, indicando a mulher elegante ao lado do pai. "Finalmente conhecemos a famosa Isabela", comentou Helena com um sorriso educado, embora seus olhos a avaliassem com evidente reserva. "Gabriel tem sido tão discreto sobre vocês." "Discrição é uma qualidade, Helena", interveio Cecília, diferente dessa obsessão moderna de expor cada aspecto da vida privada. Um silêncio constrangedor instalou-se até que o mordomo anunciou que o jantar estava servido. Na suntuosa sala de jantar, Isabela encontrou-se sentada diretamente à frente de Cecília, que a observava com inegável curiosidade. "Então, Isabela", começou a matriarca, enquanto serviam o primeiro prato, "Gabriel me disse que você estuda jornalismo e mantém um blog sobre economia. Uma combinação interessante." "Acredito que o jornalismo econômico precisa ser mais acessível", respondeu Isabela, tentando controlar o nervosismo. "Muitas pessoas tomam decisões financeiras importantes sem compreender completamente as implicações. Como investir em empreendimentos imobiliários sobrevalorizados?", indagou Cecília com um brilho divertido nos olhos. Isabela sentiu Gabriel tensionar-se ao seu lado. Claramente, a avó havia lido seu artigo crítico sobre especulação imobiliária. "Entre outros exemplos", respondeu cautelosamente. "Não se acanhe, querida. Li seu texto sobre como grandes construtoras inflacionam artificialmente o mercado. Bastante perspicaz para alguém tão jovem." Antônio pigarreou desconfortavelmente. "Mãe, talvez não seja o momento para discussões sobre mercado imobiliário. Pelo contrário, Antônio. Que melhor oportunidade para ouvir uma perspectiva fresca." Cecília voltou-se novamente para Isabela. "O que acha do projeto de renovação do centro que estamos desenvolvendo?" Era uma armadilha óbvia. Isabela sabia exatamente qual projeto Cecília mencionava. Um controverso plano de revitalização, que basicamente expulsaria moradores de baixa renda de áreas centrais valorizadas. Seu instinto jornalístico gritava para que expressasse sua opinião genuína, mas seu bom senso alertava sobre o perigo de antagonizar a família com quem tinha um contrato. "Acredito que projetos de renovação urbana precisam equilibrar desenvolvimento econômico com responsabilidade social", respondeu diplomaticamente. "O centro tem potencial incrível,
mas também uma rica diversidade cultural que merece ser preservada. Cecília sorriu, aparentemente satisfeita com a resposta cuidadosa. Interessante que você mencione isso. Sabia que originalmente apresentei um plano que incluía habitação social integrada ao projeto? Isabela olhou surpresa para Gabriel, que parecia igualmente espantado. Foi rejeitado pelos investidores, continuou Cecília. Muito arriscado, disseram eles. Como se investimento social fosse caridade e não estratégia de longo prazo. Mamãe sempre foi visionária, comentou Helena, claramente tentando aliviar a tensão. Às vezes à frente de seu tempo. Ou talvez vocês estejam atrasados, rebateu Cecília com surpreendente acidez antes de voltar-se para Gabriel. Seu neto, no entanto, parece entender o que estou falando. Não é verdade, Gabriel? O olhar que Antônio lançou ao filho continha uma pergunta não verbalizada. Isabela percebeu que os projetos paralelos de Gabriel provavelmente não eram conhecidos pelo pai. Tenho algumas ideias sobre diversificação de investimentos, respondeu Gabriel vagamente. Ideias bastante desenvolvidas pelo que ouvi, insistiu Cecília. Meus contatos me informaram sobre certo aporte em uma startup de construção modular para a habitação popular. Um silêncio tenso dominou a mesa. Era evidente que Cecília havia deliberadamente exposto os projetos secretos de Gabriel diante do pai. Podemos discutir isso em outra ocasião, vovó, disse Gabriel, tentando manter a calma. Certamente, concordou a matriarca, com um sorriso enigmático. Virando-se para Isabela, completamente mudou de assunto. E sua família, querida? Gabriel mencionou que são de Ribeirão Preto. O restante do jantar transcorreu em uma estranha dança social, com Cecília alternando entre perguntas aparentemente triviais e observações afiadas, que revelavam quanto ela realmente sabia sobre todos os presentes. Era como assistir a uma mestra jogadora de xadrez, movendo peças estrategicamente e observando as reações. Após a sobremesa, Cecília sugeriu que Isabela a acompanhasse até o jardim de inverno para conhecer suas orquídeas. Gabriel lançou-lhe um olhar de advertência, mas não havia como recusar. No elegante espaço envidraçado repleto de flores exóticas, Cecília indicou um banco de madeira onde ambas se sentaram. Sabe, Isabela, começou a matriarca, quando se chega à minha idade, desenvolve-se uma capacidade de ver além das aparências, e olhando para você e meu neto, vejo algo interessante. Isabela sentiu o coração acelerar. Como assim, senhora Monteiro? Cecília, por favor, corrigiu a idosa. O que vejo é um potencial genuíno entre vocês, obscurecido por circunstâncias, digamos, peculiares. A insinuação era clara demais para ser ignorada. Não tenho certeza se entendo, tentou Isabela, embora suspeitasse que a matriarca havia descoberto algo. Entende perfeitamente, sorriu Cecília. Meu filho pode ser brilhante nos negócios, mas sempre foi previsível em suas manipulações. Um romance conveniente surgindo exatamente quando precisamos de estabilidade para o IPO? Por favor. Isabela empalideceu. Senhora, Cecília, eu... Não precisa confirmar nem negar, interrompeu a idosa suavemente. Não estou aqui para expor ninguém. Estou interessada em algo diferente. O quê? No futuro, respondeu Cecília, seus olhos perspicazes fixos em Isabela. Vejo em você uma jovem extraordinariamente semelhante a mim em muitos aspectos. E vejo em meu neto alguém tentando encontrar seu próprio caminho, assim como Gabriel, o avô dele, tentou antes de seu falecimento prematuro. Cecília pegou delicadamente a mão de Isabela entre as suas. Os arranjos podem começar por conveniência, querida. O importante é o que vocês escolhem fazer a partir daí. O retorno à cidade após o jantar na mansão dos Monteiro aconteceu em um silêncio reflexivo. Gabriel dirigia seu próprio carro, um BMW discreto, não o ostensivo veículo que Isabela esperaria de um herdeiro, enquanto ela observava as luzes de São Paulo através da janela. Sua avó sabe, disse finalmente, quebrando o silêncio, sobre o nosso acordo. Gabriel assentiu, mantendo os olhos na estrada. Percebi. Minha avó sempre foi perceptiva. Ela praticamente me disse que sabia que era uma farsa, mas não parecia chateada. Minha avó viveu tempo suficiente para entender como funcionam os jogos de poder na nossa família, respondeu Gabriel,
dobrando numa rua arborizada do bairro de Pinheiros. Provavelmente já viu dezenas de manobras semelhantes. Ela também mencionou seus investimentos em habitação social, continuou Isabela. Seu pai não parecia saber disso. Uma expressão de preocupação cruzou o rosto de Gabriel. Isso pode ser um problema. Meu pai é extremamente tradicional quanto ao direcionamento dos negócios da família. Parece que sua avó queria justamente provocar essa conversa, observou Isabela, como se estivesse, de alguma forma, testando todos vocês. Essa é exatamente a estratégia dela, confirmou Gabriel, estacionando suavemente próximo ao prédio onde Isabela morava. Quando minha avó quer mudanças, ela cria situações onde as pessoas são forçadas a confrontar verdades incômodas. Desligando o motor, Gabriel virou-se para encará-la diretamente pela primeira vez desde que saíram da mansão. Sinto muito por envolvê-la nessa dinâmica familiar disfuncional. Havia uma sinceridade desarmante em seu tom que pegou Isabela de surpresa. Nas últimas semanas, entre os eventos sociais e as aparições calculadas, começara a haver além da fachada do herdeiro reservado. Gabriel era, em muitos aspectos, tão aprisionado pelas expectativas quanto ela, apenas em uma gaiola dourada muito mais cara. Está tudo bem, respondeu com um sorriso suave. Na verdade, sua avó é fascinante. Gostaria de poder entrevistá-la algum dia. Tenho certeza que ela adoraria. Cecília Monteiro raramente recusa a oportunidade de compartilhar suas opiniões. Riu Gabriel. Um momento de silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Não o silêncio constrangedor de dois estranhos forçados a uma proximidade artificial, mas algo mais natural, quase íntimo. Gabriel, começou Isabela hesitante, posso perguntar algo pessoal? Depois de jantar com minha família e ser interrogada pela minha avó, acho que temos intimidade suficiente, brincou ele. Por que você esconde seus projetos de habitação social do seu pai? Quero dizer, é algo para se orgulhar, não esconder. Gabriel suspirou, passando a mão pelos cabelos, em um gesto que Isabela já reconhecia como sinal de desconforto. Meu pai e eu temos visões fundamentalmente diferentes sobre o propósito dos negócios. Para ele, a única responsabilidade de uma empresa é gerar lucro para seus acionistas. E para você? Acredito que podemos fazer mais, respondeu com convicção. O déficit habitacional no Brasil é um problema estrutural que afeta milhões de pessoas. O mercado imobiliário tradicional simplesmente não atende à maioria da população. Estou tentando provar que existe um modelo economicamente viável que pode enfrentar esse problema. Como sua startup de construção modular que sua avó mencionou. Gabriel assentiu. Desenvolvemos um sistema que reduz o custo de construção em quase 40%, mantendo qualidade e segurança. Já temos um projeto piloto funcionando na Zona Leste. Isso é incrível, admirou-se Isabela genuinamente. Por que não transforma isso em parte oficial dos negócios da família? Porque meu pai imediatamente questionaria a margem de lucro, que é menor que nossos empreendimentos tradicionais. O que ele não entende é que o volume compensa a margem e o impacto social gera um valor que não aparece imediatamente nas planilhas. Havia uma paixão em sua voz que Isabela nunca tinha notado antes. Este claramente não era o discurso ensaiado de um executivo, mas a convicção genuína de alguém que acreditava no poder transformador do que estava fazendo. Já pensou em simplesmente seguir seu próprio caminho? Perguntou ela. Construir algo separado da empresa da família? Todos os dias, confessou Gabriel com um sorriso triste. Mas há complicações, expectativas familiares, compromissos assumidos, a responsabilidade com milhares de funcionários. Isabela compreendeu então que, apesar de todos os privilégios, Gabriel enfrentava uma forma diferente de prisão. Dourada, confortável, mas ainda assim uma prisão construída de obrigações e tradições familiares. E agora que sua avó expôs seus projetos na frente do seu pai, Gabriel deu de ombros. Provavelmente terei uma longa e desagradável conversa no escritório amanhã. Meu pai detesta surpresas, especialmente aquelas que envolvem o dinheiro da família sendo gasto sem seu conhecimento direto. Sinto muito, ofereceu Isabela. Não sinta. De certa forma, é um alívio, respondeu Gabriel com uma sinceridade que surpreendeu ambos. Estou cansado de viver dividido entre o executivo que meu pai espera que eu seja e a pessoa que realmente sou.
Aquelas palavras reverberaram profundamente em Isabela. Não era exatamente o que ela mesma estava fazendo? Dividida entre a ambiciosa jornalista e a falsa namorada de um herdeiro? Obrigada por me trazer, disse finalmente, quebrando o momento de introspecção. E por me apresentar à sua avó. Ela é realmente extraordinária. Ela gostou de você, afirmou Gabriel com certeza. E minha avó raramente gosta de alguém logo de primeira. Quando Isabela fez menção de sair do carro, Gabriel surpreendeu-a tocando suavemente seu braço. Espere, quase esqueci. Este domingo é o aniversário da minha mãe. Haverá um almoço na casa de campo em Itatiba. Sei que não estava no cronograma original, mas... Tudo bem, posso ir, concordou Isabela, surpreendendo a si mesma com a facilidade da aceitação. Deixarei o dia livre. Ótimo. Passarei para pegá-la às 9h. É uma hora de viagem. Antes que Isabela pudesse sair do carro, Gabriel acrescentou: minha avó estará lá. Mencionou especificamente que gostaria de continuar a conversa com você. Na manhã seguinte, Isabela estava no jornal trabalhando em uma matéria sobre microempreendedores quando recebeu uma mensagem que a fez congelar. Era Rafael, enviando um link para o portal de um dos maiores jornais econômicos do país. A manchete dizia: Monteiro Empreendimentos anuncia projeto inovador de habitação popular, ampliando o portfólio para novo segmento de mercado. A imagem mostrava Antônio Monteiro em um evento oficial, anunciando um investimento bilionário em soluções habitacionais acessíveis, utilizando tecnologia modular inovadora. Exatamente o projeto que Gabriel havia mencionado na noite anterior. Antes que pudesse processar completamente o que isso significava, seu celular tocou. Era Gabriel. Você viu as notícias? Perguntou ele, sua voz misturando surpresa e empolgação. Acabei de ver. O que aconteceu? Meu pai me chamou ao escritório às 7h. Achei que seria demitido ou deserdado, explicou Gabriel. Em vez disso, ele tinha uma apresentação completa sobre como integrar meu projeto de habitação social ao portfólio oficial da empresa, com projeções de expansão para os próximos 5 anos. Como isso aconteceu? Perguntou Isabela, genuinamente perplexa. Minha avó, respondeu Gabriel com uma risada de incredulidade. Aparentemente, ela não apenas sabia dos meus projetos há meses, como vinha preparando meu pai para a ideia. O jantar ontem foi a cartada final. Uau! Foi tudo que Isabela conseguiu dizer. Ela usou argumentos que meu pai não poderia refutar: diversificação de portfólio, novo mercado praticamente inexplorado por grandes construtoras, responsabilidade social como diferencial competitivo. Gabriel parecia mal acreditar. Basicamente, reformulou minha visão social em termos que fizessem sentido empresarial para ele. Sua avó é incrível, admirou-se Isabela. E manipuladora, acrescentou Gabriel, embora sem rancor. Aparentemente, ela vinha investigando meus projetos por meses, reunindo dados, fazendo projeções financeiras. Chegou a visitar secretamente o projeto piloto na Zona Leste. Então agora seu projeto secreto virou o grande anúncio oficial da empresa? Sim. E querem que eu lidere a nova divisão, confirmou Gabriel. É exatamente o que eu queria, mas nunca imaginei que aconteceria assim. A alegria em sua voz era palpável, e Isabela se pegou sorrindo involuntariamente. Isso é maravilhoso, Gabriel. Parabéns. Obrigado, respondeu ele sinceramente. E tem mais uma coisa. Meu pai quer fazer um evento oficial de lançamento do projeto na semana que vem. Gostaria que você comparecesse. Não como minha namorada contratual, mas como jornalista. Acho que seria uma ótima matéria para o seu jornal. Aquela distinção, não como namorada, mas como profissional, tocou Isabela de uma forma inesperada. Era o primeiro reconhecimento explícito de suas habilidades jornalísticas, não de seu papel na farsa que haviam construído. Eu adoraria, respondeu com genuína empolgação. Naquela tarde, Isabela recebeu outra ligação inesperada. Era Cristina Vasconcelos, a secretária da família. Senhorita Santos, Dona Cecília Monteiro gostaria de convidá-la para um chá amanhã às 15h, no Fazano. Dona Cecília? Repetiu Isabela, surpresa. Apenas nós duas? Exatamente. Ela foi bastante específica quanto a isso, confirmou Cristina. Devo informar que ela aceitou? Isabela hesitou apenas por um segundo.
Sim, por favor, estarei lá. No dia seguinte, pontualmente às 15 horas, Isabela encontrava-se no elegante salão de chá do Hotel Fasano. Cecília já estava lá, impecavelmente vestida com um conjunto de seda azul petróleo que realçava seus olhos. Os mesmos olhos penetrantes de Gabriel. Que bom que pôde vir, querida, cumprimentou a matriarca, indicando a cadeira à sua frente. Achei que precisávamos de uma conversa adequada, sem a interferência dos homens da família. Uma garçonete aproximou-se para servir o chá em delicadas xícaras de porcelana. Imagino que tenha visto as notícias sobre o novo projeto da empresa, comentou Cecília casualmente. Sim, vi. Parece um passo importante. É mais que isso, respondeu a idosa, seus olhos brilhando com uma perspicácia que desafiava a idade. É uma mudança de paradigma para a família Monteiro, e você, querida, foi uma peça fundamental nesse processo. Eu? Isabela não conseguiu esconder a surpresa. Como? Às vezes precisamos de elementos catalisadores para promover mudanças necessárias, explicou Cecília. Sua presença na vida de Gabriel, mesmo que inicialmente por circunstâncias inusitadas, trouxe à superfície questões que precisavam ser enfrentadas. Isabela percebeu então que a matriarca não apenas sabia sobre o acordo, como possivelmente havia usado a situação para seus próprios objetivos. Você planejou isso? Perguntou diretamente. Cecília sorriu enigmaticamente. Digamos que aprendi ao longo de 83 anos a reconhecer oportunidades quando elas surgem. Então você usou nosso arranjo para forçar uma confrontação sobre os projetos secretos de Gabriel? Eu prefiro pensar que ajudei a remover obstáculos desnecessários, corrigiu Cecília suavemente. Gabriel tem talento e visão, mas cresceu sob a sombra opressiva das expectativas do pai. Antônio, por sua vez, é brilhante nos negócios, mas teimoso e resistente a mudanças. Ambos precisavam de um empurrão. Isabela não sabia se deveria sentir-se manipulada ou admirada pela astúcia da idosa. E quanto ao IPO, o suposto motivo de toda essa farsa? Oh, isso sempre esteve perfeitamente seguro, respondeu Cecília com um gesto displicente. Meu filho sempre foi excessivamente cauteloso. O acordo entre você e Gabriel foi desnecessário desde o início, mas serviu a um propósito maior. Unir a família em torno do projeto social de Gabriel, concluiu Isabela, começando a compreender o quadro completo. Cecília assentiu, satisfeita. Exatamente. E, ao mesmo tempo, dar a meu neto a oportunidade de conhecer alguém fora do círculo habitual de socialites, sem conteúdo que meu filho insiste em apresentar a ele. Aquela declaração fez Isabela engasgar com o chá. Senhora Monteiro, Cecília, não estamos realmente... Ainda não, querida, interrompeu a matriarca com um sorriso sagaz. Ainda não. Uma semana depois, o salão de eventos do Hotel Tivoli Mofarrege estava lotado. Executivos, políticos, jornalistas e influenciadores do setor imobiliário reuniam-se para o anúncio oficial da nova divisão da Monteiro Empreendimentos, focada em habitação acessível. Isabela circulava pelo evento com um crachá de imprensa, não como acompanhante de Gabriel. Era uma sensação libertadora. Estar ali por seu próprio mérito profissional, fazendo perguntas, coletando informações para sua matéria. Isabela Santos, do Folha Econômica, uma jornalista mais velha, aproximou-se, estendendo a mão. Sou Márcia Guimarães, da Exame. É um prazer conhecê-la, respondeu Isabela, reconhecendo o nome de uma das mais respeitadas jornalistas de economia do país. Sou grande admiradora do seu trabalho. Obrigada. Tenho acompanhado seu blog, comentou Márcia, surpreendendo Isabela. Sua análise sobre microcrédito foi bastante perspicaz, e agora soube que você conseguiu uma entrevista exclusiva com Gabriel Monteiro sobre este novo projeto? Isabela assentiu, ainda processando o fato de que uma jornalista do calibre de Márcia conhecia seu blog. Sim, marcamos para depois do evento. Impressionante para uma estagiária, observou Márcia com um sorriso avaliativo. A menos é claro que os rumores sobre você e o jovem Monteiro sejam verdadeiros. Isabela sentiu o rosto queimar. As fofocas sobre seu suposto relacionamento com Gabriel continuavam circulando, agora com nova intensidade, depois do anúncio do projeto. Meu relacionamento com o Sr. Monteiro é estritamente profissional neste evento, respondeu diplomaticamente.
Estou aqui como jornalista, não como acompanhante. Márcia sorriu, aparentemente satisfeita com a resposta. Bom saber. Neste meio, jovem, credibilidade é tudo. Especialmente para nós, mulheres. Estarei interessada em ler sua matéria. Antes que Isabela pudesse responder, as luzes diminuíram e Antônio Monteiro subiu ao palco. Senhoras e senhores, bem-vindos. Hoje marca um novo capítulo na história da Monteiro Empreendimentos. O discurso de Antônio era polido e corporativo, destacando a importância de expandir horizontes e atender novos segmentos de mercado. O que surpreendeu Isabela, no entanto, foi quando ele chamou não apenas Gabriel ao palco, mas também Cecília Monteiro. Este projeto representa não apenas uma oportunidade de negócio, mas um retorno às raízes visionárias que minha mãe, Cecília Monteiro, estabeleceu para nossa empresa décadas atrás, declarou Antônio, em um raro momento de humildade pública. Cecília, elegante e poderosa apesar da idade avançada, tomou o microfone brevemente. Quando fundamos esta empresa, tínhamos um compromisso não apenas com o lucro, mas com a transformação da cidade que nos acolheu. Este projeto é um retorno a esse propósito original. Quando Gabriel assumiu o palco para apresentar os detalhes técnicos e sociais do projeto, Isabela sentiu um orgulho inexplicável. Ele falava com paixão genuína sobre como a tecnologia construtiva poderia democratizar o acesso à moradia digna, enquanto slides mostravam tanto os aspectos financeiros quanto o impacto social esperado. Suas palavras finais ficaram gravadas na memória de Isabela. Acredito que o verdadeiro legado de uma empresa não se mede apenas em dividendos distribuídos, mas em vidas transformadas. Após a apresentação oficial, enquanto os convidados circulavam entre coquetéis e conversas de networking, Isabela preparava-se para sua entrevista exclusiva com Gabriel. Havia instalado seu equipamento em uma pequena sala reservada para a imprensa quando ele entrou, ainda energizado pela apresentação. "E então, o que achou?" perguntou Gabriel, ajustando a gravata em um gesto que Isabela já identificava como característico quando ele estava nervoso. "Foi impressionante", respondeu sinceramente. "Especialmente ver seu pai reconhecendo publicamente a visão da sua avó. Acredite, ninguém ficou mais surpreso que eu", riu Gabriel. "Acho que finalmente compreendi que minha avó joga em um nível que nenhum de nós consegue acompanhar. Ela é realmente extraordinária", concordou Isabela, preparando seu gravador. "Pronto para começarmos a entrevista oficial." Gabriel assentiu, assumindo uma postura mais profissional. Durante os 40 minutos seguintes, Isabela conduziu uma entrevista rigorosa e detalhada, questionando aspectos financeiros, sociais e logísticos do projeto, sem dar qualquer indicação de familiaridade pessoal. Era a jornalista Isabela Santos entrevistando o empresário Gabriel Monteiro. Nada mais, nada menos. Quando desligou o gravador, Gabriel a observou com uma expressão de admiração genuína. "Você é realmente boa nisso. Algumas dessas perguntas me pegaram completamente desprevenido." "Esse é meu trabalho", respondeu ela com um sorriso satisfeito. "E preciso manter minha credibilidade profissional, especialmente considerando os rumores sobre nós." A menção aos rumores trouxe de volta o elefante na sala, o acordo que havia iniciado toda aquela situação. "Falando nisso", começou Gabriel hesitante, "o IPO será oficializado na próxima semana. Tecnicamente, nosso arranjo estará concluído." Isabela sentiu um estranho aperto no peito. "É verdade. Poderemos anunciar um término amigável do relacionamento como planejado." "Sim", concordou Gabriel, embora seu tom não transmitisse certeza. "Retornaremos às nossas vidas normais." Um silêncio desconfortável instalou-se entre eles. Não o silêncio educado de estranhos, nem o silêncio cúmplice dos últimos encontros, mas algo carregado de palavras não ditas. A menos que... Gabriel interrompeu-se abruptamente, como se tivesse falado sem pensar. "A menos que", incentivou Isabela, seu coração acelerando inexplicavelmente. Gabriel respirou fundo, como alguém que toma uma decisão importante. "A menos que você considere a possibilidade de não terminarmos." A surpresa deixou Isabela momentaneamente sem palavras. "Você está sugerindo que continuemos fingindo?" "Não", respondeu Gabriel com firmeza inesperada. "Estou sugerindo que paremos de fingir e tentemos algo real."
A proposta pairou no ar entre eles, transformando completamente a atmosfera da sala. Gabriel, isso é complicado, respondeu finalmente Isabela. Começamos isso como uma farsa, um contrato. E ao longo do caminho algo mudou, completou ele. Pelo menos para mim. Era verdade, percebeu Isabela. Algo havia mudado. Entre os eventos sociais, as conversas no carro, o jantar com a família, haviam surgido momentos de conexão genuína, momentos onde a farsa desaparecia e emergiam duas pessoas descobrindo afinidades inesperadas. Sua carreira está apenas começando, continuou Gabriel. Entendo completamente se você não quiser nenhuma associação pessoal com a família Monteiro que possa afetar sua credibilidade. A consideração pelo seu dilema profissional apenas reforçou o que Isabela já vinha notando. Gabriel Monteiro estava longe de ser o herdeiro arrogante que imaginara inicialmente. Não é apenas isso, explicou ela. Nossas vidas são completamente diferentes. Você pertence a um mundo ao qual eu nunca pertencerei naturalmente. Talvez eu nunca tenha pertencido completamente a esse mundo também, rebateu Gabriel. Talvez seja por isso que, de todas as pessoas que poderiam ter me confundido com outra pessoa naquele café, foi você quem apareceu. A menção ao incidente que iniciara tudo trouxe um sorriso involuntário aos lábios de Isabela. Um beijo equivocado que virou notícia nacional. E que agora pode virar outra coisa completamente diferente, completou Gabriel, aproximando-se hesitante. Se você estiver disposta a tentar. Isabela ponderou por um longo momento. Havia riscos para sua credibilidade profissional, para sua independência duramente conquistada. Mas havia também possibilidades que nunca considerara antes. Poderíamos começar do zero, sugeriu finalmente. Sem contratos, sem expectativas, sem pressão. Apenas duas pessoas se conhecendo por escolha própria. O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel foi o mais genuíno que ela já vira. Gostaria muito disso. Com uma condição, acrescentou Isabela seriamente. Minha carreira jornalística segue independente. Nada de favores, nada de portas abertas pela família Monteiro. Absolutamente, concordou Gabriel imediatamente. Na verdade, sugiro que você publique sua matéria sobre o projeto sem mencionar qualquer envolvimento pessoal. Que ela seja julgada exclusivamente por seu mérito jornalístico. A proposta apenas confirmou o que Isabela começava a perceber. E talvez além das aparências e circunstâncias que os haviam unido artificialmente, existia uma compatibilidade real que merecia ser explorada. Então, começamos de novo? Propôs Gabriel estendendo a mão formalmente. Olá, sou Gabriel Monteiro. E você seria... Isabela riu da recriação deliberadamente exagerada de um primeiro encontro. Isabela Santos. Prazer em conhecê-lo, Sr. Monteiro. O prazer é todo meu, senhorita Santos, respondeu ele, segurando sua mão um pouco mais que o necessário. Gostaria de tomar um café qualquer dia desses? Conheço um lugar ótimo na Avenida Paulista. Desde que eu não confunda você com outra pessoa e cause um escândalo nacional, brincou ela. Pelo contrário, respondeu Gabriel, com um brilho travesso nos olhos. Desta vez, espero que você saiba exatamente quem está beijando. 3 meses depois, a matéria de Isabela sobre o projeto de habitação social da Monteiro Empreendimentos ganhou o Prêmio de Jornalismo Econômico Revelação do Ano. A reportagem, publicada inicialmente no jornal onde estagiava, foi posteriormente reproduzida em veículos nacionais e rendeu a Isabela uma proposta de emprego como repórter efetiva. No mesmo período, o IPO da Monteiro Empreendimentos foi concluído com enorme sucesso, as ações valorizando-se 22% no primeiro dia de negociação. Analistas de mercado destacaram o projeto de habitação social como um diferencial competitivo que atraiu investidores interessados em empresas com perfil sustentável. Quanto ao suposto romance entre o herdeiro dos Monteiro e a jovem jornalista, os tabloides eventualmente perderam o interesse quando o esperado anúncio de término nunca aconteceu. Em vez disso, ocasionalmente surgiam fotos dos dois em situações cotidianas, jantando em restaurantes simples no centro da cidade, visitando uma feira de livros ou caminhando pelo Parque Ibirapuera em uma tarde de domingo. Sem anúncios grandiosos ou exposição calculada, o que começara como uma farsa orquestrada transformou-se em algo genuíno,
desenvolvendo-se no próprio ritmo e termos deles. Em uma dessas tardes no parque, enquanto caminhavam à beira do lago, Gabriel fez a Isabela uma pergunta que há meses rondava seus pensamentos. Você acha que minha avó planejou tudo isso desde o início? Isabela considerou a pergunta enquanto observava uma família alimentando os patos. Não tudo. Nem mesmo Cecília poderia prever uma confusão em um café aleatório. Mas uma vez que aconteceu, ela viu uma oportunidade e a aproveitou magistralmente, completou Isabela, como uma grande jogadora de xadrez. Gabriel assentiu pensativo. Sempre achei que estava fugindo da influência da minha família ao desenvolver projetos secretos, só para descobrir que minha avó estava 10 passos à frente o tempo todo. É irônico, observou Isabela. Você queria independência, mas precisou da intervenção da sua avó para consegui-la. E você? Conseguiu o que queria? Perguntou Gabriel, entrelaçando seus dedos aos dela. Isabela refletiu sobre os meses que se passaram desde o beijo equivocado, a carreira que começava a florescer por mérito próprio, a confiança profissional que havia conquistado e o relacionamento inesperado que desafiava todas as suas expectativas iniciais. Consegui muito mais do que imaginava ser possível, respondeu sinceramente. E tudo começou com o maior engano da minha vida. Gabriel sorriu, puxando-a para mais perto. Alguns enganos acabam sendo os melhores acertos. E dessa vez, quando seus lábios se encontraram, não havia confusão, contrato ou câmeras, apenas a certeza tranquila de que, às vezes, os caminhos mais improváveis levam exatamente aonde deveríamos estar.